microfone aberto, me filma bem de longe, porque eu estou chorando de tanto rir aqui no intervalo, viu? Olha lá, meus olhos estão vermelhos, gente, por isso. Foi muito engraçado. Os nossos intervalos, os bastidores aqui são fantásticos. Principalmente às sextas-feiras, né, Joyce? Mas com certeza. Isso que eu não tive tempo ainda para bolar alguma coisa divertida ainda. Melhor do que pão com banha sexta-feira. Pão com banha, né? E sal, né? Banha e sal. Que só a banha não dá. Hoje, dia do jornalista, nós estamos conversando aqui principalmente com 2 jornalistas que estão presentes hoje na nossa bancada. Felipe Conbrau, que tem a sua experiência de jornalismo também, e o Guilherme. Guilherme, tu casaste no jornal, né, Guilherme? Eu casei com uma Encontrou jornalista. a cara a metade da laranja, como é que é? Isso foi até casual, assim, porque na realidade eu e a Tayla Heimer Schmidt, Agora Schmidt. A gente se encontrou casualmente. Na realidade, a gente tinha uma afinidade fora do jornal, que era a questão do Coral Luizinho aqui de Novo Hamburgo. Coral Show Luizinho, ela participava do Coral Show Luizinho, eu tinha muitos amigos ali no Coral Show Luizinho, e eu descobri que ela participava do coral. E aí a gente acabou conversando, e daí eu descobri também que ela estudava jornalismo. E ela acabou se formando jornalista, hoje ela é editora da revista Like, aqui do Grupo Sinos. E acabou, né? Está feliz no casamento? A gente acabou, mas para lá Olha a cara dele, tem ele 2 tá filhos, né? A gente Isso é importante. São pequenos, né? Eu tenho um de 9 e um agora de 8 meses. 8 meses, né? Então que tu não nasceu tá há pouco dormindo tempo. direito, então? Não. Nunca dorme direito na cidade. Mas enfim. até o segundo é Vai mais ter 1 ano e calminho. meio, O 2 segundo é anos. mais calminho, ele já Já aprendeu muito, já. Mas aí, quando tu caminha com o teu filhinho aí 8 meses, né? Eles chamam teu neto? Não tem como chamar de neto. Eu acho que eu Imagina não o vou meu- ter neto, porque se eles tiverem o mesmo caminho que eu tive, que é ter filho com 40 anos, eu não sei se eu chego aos 90. Olha aí, ó. Até chega, não sei se correndo atrás dele, né? Correndo atrás, né? Mas é legal porque assim, eu posso dizer que eu casei com o jornalismo e com uma jornalista, né? Então, Aí você vive o jornalismo fora e dentro de casa. Dentro de casa, diariamente, né? Não, isso é bacana quando as pessoas têm essa proximidade, né, e o casal nos assuntos e quando é a mesma profissão. é muito comum no jornalismo acontecer isso aí, né? Vou dizer, o famoso casal, só que, claro, se separou, mas Fátima Bernardes e o William Bonner, né? Sim. São vários casos, assim, porque no final das contas, tu quando trabalha, principalmente em jornal, trabalha na TV, trabalha na rádio, tu vive aquilo ali 24 horas, tu não consegue sair da notícia. Mas acho que isso são assim, todas as profissões. Meu primeiro marido também, quando casei, minha formação é enfermeira, eu casei com médico. Ou agora sou empresária, tu casa com empresário. Então acho que as coisas puxam, as afinidades puxam, né? De uma certa forma, eu acho que sim. É a convivência, né? Importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Tu casou com quem, por exemplo? Eu casei com uma menina que hoje está, inclusive, mandando um abraço aqui, que está assistindo o programa, Sônia Melo Coitinho. Ah. E não tem nada a ver com jornalismo, nem com televisão. É uma pessoa bacana que eu conheci nas estradas da vida. Mas estou feliz também, né? O importante é ser feliz, O né? importante é ser feliz. Guilherme, a tua matéria assim mais terrível que tu fez, mais triste que tu fez e a mais alegre, a que te deu mais prazer, será que tu conseguiria lembrar? Eu nunca trilhei o jornalismo policial. Fiz matérias de polícia, e daí é questão de assassinato. Até numa época em que assassinato era capa de jornal. Hoje em dia, assassinato virou, infelizmente, uma coisa banal. Tu tem todo dia. Mas na época que eu comecei em jornalismo, e até o Lelo, né, que também é famoso pela sua verve policial, né? Ele também deve lembrar que nos anos 80, um caso de assassinato, um caso de homicídio era o caso. Nossa, né? era aquilo. Né? Hoje em dia, infelizmente, é mais um caso. Né? E uma matéria, eu não diria que seria triste, mas é uma matéria um pouco mais investigativa que eu tive que fazer, foi que eu tive para Miami investigar um caso do empresário, que agora eu não posso falar o nome, né? Até por causa que ele já prescreveu o crime dele aqui no Brasil, e também ele foi inocentado nos Estados Unidos, ou pelo menos não encontraram nenhum indício, né? E eu tive que ir atrás desse caso lá em Miami, e foi depois ele seria mostrado no Fantástico, a nossa matéria até saiu um pouco depois do Fantástico, mas a gente chegou a fazer ela antes da Globo,
E foi assim uma coisa mais tensa. Triste no sentido de ser esse tipo de matéria, Esse né? tipo de matéria, Esse tipo né? de matéria que envolve Que assassinato. infelizmente vende jornal, né? Rende notícia, né? Que é sempre uma história a se contar e é uma história que normalmente tem alguns mistérios, né? Aliás, se a gente for hoje ver na história de Novo Hamburgo, tem vários crimes que tem mistérios que tu não sabe. Eu vou citar um de fora de Novo Hamburgo, então, Sim. mas que acho que é o caso do Bruno. O caso do Bruno é um mistério. E nunca vai ser solucionado. Não tem corpo. O cara foi julgado sem corpo. Ele foi através de testemunhos e indícios. E isso acontece Aquela muito. Madeleine, o caso da Madeleine de fora, da Inglaterra, acho que foi a Madeleine. Da menina. Mas o mais engraçado, vocês que são jornalistas, por que só alguns casos repercutem mais do que os outros? E quantas pessoas morrem decapitadas durante o dia, por todo o mundo, por todo o Brasil, por todo... Aí, tem um caso Bruno, foi um caso horrível, eu sei. Mas tem alguns casos que tornam-se mais O cara é notícia. famoso, né? O caso que envolve celebridade é instantâneo, né? Não é todo dia que um médico manda matar, o pai manda matar um filho. Então, tem a questão da comoção. Na verdade, tem muito a ver com a comoção. Por exemplo, teve aquele caso da menina que foi jogada num prédio. De um prédio. Aquilo causou uma comoção no país que é impossível tu ignorar isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta que não quero calar para mim. Por que quando há um suicídio não há divulgação, né? Isso se tornou uma espécie de manual, né, do jornalismo, que se dizia que, como o suicida ele tem essa tendência, né, suicida, seria incentivar a publicidade do suicídio na imprensa. Hoje está começando a se ter uma ideia um pouco diferente, né, porque, na realidade, o suicídio continua sendo tabu na imprensa, tá? Mas hoje a gente já fala de suicídio na imprensa no sentido de mostrar para as pessoas que tem uma saída no caso, né? O suicídio não é a saída, e tu tem que buscar outras saídas. Acontece muito, eu vou dizer assim, um caso de suicídio que acontecem, não digo que são muitos, mas acontecem, pelo menos todo ano, no Transurb. Existem e não são noticiados. Mas o que se faz? No final do ano se faz um registro de ocorreram tantas mortes. Tivemos no aeroporto agora essa semana, né? Em Porto Alegre. Sim, foi suicídio, disse que foi suicídio, né? Mas é que assim, o que acontece, eu estava conversando com um amigo meu que é delegado, que é de João Hamburgo também, ele falou a quantia de suicídios, principalmente de jovens, que é o maior índice de suicídios são adolescentes, né? Diz que é muito preocupante, não pode divulgar, justamente para não incentivar essa... Mas se busca divulgar a questão do número... Jogos, eles acabam cometendo bobagens por causa disso. Se busca comentar essa questão do número exatamente para alertar as pessoas e até para que a pessoa possa identificar, de repente, num familiar, alguns sintomas que levam ao suicídio. Na verdade, um dos grandes mal do século, que é a depressão, né? Na verdade, que vai levar o cara, essa ansiedade que passa essa depressão, que vai... É uma doença. Mas eu assim diria que também a nossa sociedade ruma para um caminho onde cada vez se fala menos até na morte, no luto. É uma coisa difícil, né, Felipe? Sim, mas é difícil. Mas é a conversa, é o diálogo sobre isso que muitas vezes... Por exemplo, você não pode chegar para uma pessoa, como eu já ouvi pessoas dizendo, morreu a tua mãe, tu não pode ficar aí chorando, tu não pode ficar... a pessoa tem um período que ela precisa trabalhar com o luto. E algumas pessoas é um período curto, outros podem levar anos. Até uma década. Ou nunca. Pois é. Então, assim, o tratamento, ele também está no diálogo. E não precisa ser só por parte de um psicólogo, por parte de um psiquiatra. Mas as pessoas também, eu vejo assim, tem que compreender que esse tema, quanto menos for falado, mais se torna algo propenso, né? O suicídio e outras situações, assim, envolvendo a morte. É interessante que até eu fiz uma pesquisa relacionada, que depois publiquei, sobre essa questão do luto. Nas gerações passadas se falava muito mais assim nessa situação. E mulheres usavam o preto. Claro, também uma coisa assim. Um exagero, né? Mas
suprimir ou tentar, eu acredito que pode ser prejudicial. E como você diz, é claro, a nossa região até tem se não é o maior, um dos maiores índices no país. Claro, também está relacionado ao povo que veio para cá e por quê, e já é algo relacionado lá. Mas dessa tendência realmente que muitas pessoas têm a depressão. O suicídio já tem muitos tabus, né? Inclusive religioso, né? Existem casos que a própria igreja se nega. É que a igreja condenava de tal forma, Schmidt, que o suicida ele era enterrado fora do cemitério ou perto dos muros do cemitério, e ao suicida não era dado o mesmo. O padre se negava, por exemplo, a fazer uma encomendação porque era suicida. E teve um senhor que houve um caso bem complicado na família, que a mulher se suicidou, mas antes matou as crianças, e aquilo foi muito difícil para ele, e ele era um homem muito religioso, e assim, aí fica numa situação complicada, né? Quer dizer, ele era um defensor muito grande da igreja, e alguns religiosos se negaram a fazer encomendação, né, por causa disso. Eu conheci um cara que ele estava tão afim de se matar que ele cortou a própria cabeça com o facão, e a cabeça caiu lá, ele pegou o revólver, deu mais 3 tiros na própria cabeça, e agora eu realmente estou afim. Não, o Canísio está ele consegue. Talvez eu fui um pouco pesado, mas assim, o Canísio está contando nem aquela história que o cidadão me disse esses dias. A minha vovó, ela teve um fim, ela morreu, foi algo tão feliz, porque ela teve um infarto e no outro dia ela acordou morta. Como assim? A vizinha da minha mãe, ela morreu lá, e minha mãe contou para mim isso. Não, a vizinha, ela morreu, a tia. Mas ela teve uma morte feliz, ela morreu dormindo. Mas um dia eu atrapalhei um cara, ele ia se matar, eu atrapalhei ele me odeia, até hoje ele me odeia. Não, mas ele não queria se matar, porque senão depois de você ter... Não, ele estava pendurado na cordinha, num pé de goiabeira, num pé de... sei lá o que. Pode ser goiabeira. Não, eu tava nas goiabeiras, lá na Lomba Grande, inclusive o Jarbas estava junto no rolo, porque ele era meu vizinho de churrasco, ele era um pouco mais velho que eu. Ele era na fazenda da frente, a gente... O Jarbas, homem de melo? Isso, ele era da Lomba. Não, esse aí. Via comendo as goiabas na minha frente, e deixava só os toquinho pra nós. Bom, tudo bem, passa. Mas a gente tava. E aí... Revelações. Não, sério, ele vivia preparando feliz. Isso não é simbolismo, isso aí é goiaba, estamos falando de goiaba. E aí a gente fornecia também pra Mumu, lembra aquelas goiabas lá das chimias Mumu que tinha na Lomba ali? Sim. Tudo lá eles arrecadavam, Santa Maria do Butiá, ia tudo pra lá. E meu avô tinha uma fazenda de goiaba e o Jarbas e os amigos iriam enfiado ali dentro. Então não tinha como ter controle do que tinha, né? Mas ele sabia, e eles sabiam das goiabas, dos pés preferidos. Que denúncia! O Jarbas roubava goiaba em Lomba Grande. Mais uma situação de suicídio. O cidadão se pendurou no galho à beira do rio, e o galho cedeu. Ele está se matando. Sim. E o galho cedeu, ele ficou com a parte do corpo dentro da água e não morria, e gritava: socorro! Vem me ajudar, socorro! Ele se arrependeu naquela hora. E tiraram ele, não é? Ele não morreu, acabou não morreu. Suspenso na água. Então tem essas histórias. E tem um que morreu também, claro. Daí o cara aconteceu lá, que ele se pendurou na corda e começou a se debater, e eu comecei a gritar e corri, né? Aí salvaram ele. Daí ele queria saber quem é que era, né? Ele depois tentou de novo, não conseguiu de novo. Mas e um outro também que eu conheci, já enfiou a cara numa pocinha e morreu com a cara na pocinha. Mas vocês têm cada história hoje que eu vou te contar. A gente vai pro intervalo, depois tu conta a história. Então, Valdir já tá a gente já volta, que o seu Valdir já tá com o pé que é o leque aqui para embarcar daqui a pouquinho no Esporte na TV. A gente já volta.